Olá, pessoal. Como prometido, estamos aqui para um encontro sobre transferências internacionais de dados. Então, fiz um levantamento aí, tanto do escopo europeu de aplicação das regras para as transferências internacionais, quanto também do escopo jurisdicional brasileiro. Então, começando aqui, falaremos sobre transferências internacionais no escopo aí do GDPR, da regulação europeia. Então a gente tem já batidamente, como já vimos, claro que eu vou fazer os devidos apontamentos, a gente tem aí o artigo 44 lá do GDPR falando sobre os princípios gerais para essas transferências internacionais. A gente tem uma definição de transferência internacional e aqui há uma pontuação interessante, que as transferências de dados pessoais para países terceiros fora ali da União Europeia, ou também para organizações internacionais, como a Interpol, a ONU e outras, né. Exatamente porque esse é o ponto que a gente tem que debater, né, que reter, que é porque esses organismos internacionais e esses países estrangeiros, eles não são abrangidos aí pelo GDPR. Então, o legislador teve essa preocupação de criar esse capítulo específico sobre transferências internacionais, exatamente para que haja uma extensão da proteção aos dados também nesses locais, nessas localidades não abarcadas aí pelo GDPR. Aí fala que o compliance ele é exigido tanto do controlador quanto do operador, ou seja, essa preocupação, como eu disse, ela vai se estender a todos os agentes envolvidos na cadeia de tratamento dos dados, né, exatamente aquele que transfere os dados para aquele que recebe e também se aquele que recebeu vai transferir para outros e esses outros transferirão para outros, então essa cadeia inteira, ela deve ser mapeada e em todos esses momentos haverá, como a gente vai ver, responsabilidades aí para todos os envolvidos e, claro, o compliance, ou seja, os respeitos a todos os ditames do GDPR têm que estar presentes aí, tem que estar respeitado o compliance em todos esses agentes aí que fazem parte desse tratamento. Escopo, alcança transferências originais, como eu falei, um agente está na Europa e transfere dados para um agente fora da Europa ou para uma organização internacional ali, fora da Europa, e se é esse é a transferência original, né, e se esses que receberam retransferirem esses dados para outros, também fora do ambiente europeu, vai configurar a transferência posterior ou transferências posteriores que podem ser diversas, né. Esse é o escopo, né, de abrangência desse ditame legal do GDPR. E o objetivo, como eu já havia falado, é manter o nível de proteção oferecido pelo GDPR para esses dados em toda a cadeia, aqui eu repiso, porque é isso que a gente tem que inferir desse texto legal, em toda a cadeia de tratamento, né, essa que é a ideia do legislador. E a gente tem o recital o 101, que só complementa, né, a gente sabe que os considerandos, né, esses recitais aí do GDPR, eles são um complemento aos dispositivos, né, uma forma de explicação, uma forma de guia do que está nos dispositivos, como o artigo 44. Ele fala, repetindo o que eu já falei também, que há uma exigência de compliance total, né, de full compliance para as transferências internacionais em todos os envolvidos. E o artigo 45 ele fala sobre as decisões de adequação, né, que é a maneira mais tranquila de fazer as transferências, né, e a gente vai ver por quê. E funciona com a Comissão Europeia decidindo se o destinatário, o país de destino ali, tem nível apropriado de proteção de dados. E já existem vários países, infelizmente o Brasil ainda não consta na lista de países cuja maturidade, né, em termos de proteção de dados, seja, merecedora de uma decisão de adequação, né. Mas, e a autorização não é mais necessária depois que acontece essa decisão de adequação. Digamos que um país como a Argentina, por exemplo, que consta até então nessa lista de decisões de adequação, aqueles
agentes de tratamento que recebem ali aqueles dados, eles não precisam usar de outros recursos, exatamente porque há essa previsão no artigo 45 de que não é necessária mais essa autorização quando a decisão de adequação está em vigor. Aí a gente tem a revisão do próprio ato de implementação, isso é previsto também aí nesse dispositivo. Ela tem que ser periódica e minimamente acontecer de 4 em 4 anos, ou seja, a Europa vai observar o grau de maturidade daqueles países onde há decisões de adequação em vigor e revisar se realmente ainda deve permanecer aquela decisão ou se ela deve ser suspensa, revogada e etc. O monitoramento do nível de proteção de dados do destinatário. Pode, como eu disse, resultar, né, esse monitoramento em revogação, emenda ou mesmo suspensão da decisão. E há uma divulgação também exigida pelo próprio GDPR em uma lista de decisões que atualmente estão vigentes e as que já não estão mais vigentes, e o link consta aí nesse slide. E por curiosidade, a última linha desse slide, depois vocês deem uma lida, esse link leva para um histórico. A empresa OneTrust, que criou esse texto, né, sobre as decisões de adequação entre Estados Unidos e Europa, ou entre a Europa e Estados Unidos. Aí vocês vão ver que já várias vezes, né, e alguns de vocês com certeza já sabem disso, esse acordo, né, essa decisão de adequação entre esses 2 organismos internacionais, né, entre a União Europeia e os Estados Unidos, entre essas 2 entidades, foi suspenso, né, cancelado inclusive, e já mudou de nome e de roupagem várias vezes. E aí hoje a gente tem o que eles chamam de EU, US Data Privacy Framework, em vigência, a gente não sabe até quando. Então significa que há uma transferência tranquila entre a Europa e os Estados Unidos atualmente por conta da vigência dessa decisão de adequação. Claro que se isso for, suspenso novamente, se for cancelado, revogado, os agentes de tratamento vão ter que apelar para outros itens pertinentes, como a gente vai ver a partir desse próximo slide, né. Aí aqui tem, nesse artigo 46, transferências sujeitas à demonstração de medidas de segurança, apropriadas para a proteção dos dados, né. O funcionamento: comprovar que há medidas suficientes pelos agentes envolvidos na transferência internacional e existência de remédios legais efetivos aos titulares. Não adianta apenas os agentes estarem em conformidade, em compliance com o GDPR. Naquele país de destino, deve haver um sistema jurídico que faça valer o exercício de direitos pelos titulares. Isso minimamente, né, aqui é minimamente isso, né, existem outros requisitos. Medidas aí, que são possíveis nesse contexto, um instrumento legal que vincule organismos públicos entre os países envolvidos nas transferências a serem feitas, as tais Binding Corporate Rules, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco, as regras corporativas vinculantes, cláusulas contratuais padrão, que são geradas aí, modelos são gerados pelas autoridades de dados e os agentes usam essas, standard contractual clauses, né, essas cláusulas contratuais padrão, que a gente vai falar também depois. Códigos de conduta que podem ser criados para abarcar uma determinada classe de agentes de tratamento e, claro, tudo isso, pessoal, a gente que trabalha com compliance sabe, tudo isso é evidenciado, né, se a autoridade ali, as autoridades envolvidas requisitarem evidências, nós temos que ser capazes de comprovar que fizemos os deveres de casa e se houver uma fiscalização, né, que realmente aquilo esteja em funcionamento, ou seja, criar, demonstrar as evidências e conseguir mostrar depois, caso haja uma fiscalização, em todos esses envolvidos, como eu falo desde o começo desse encontro. Certificação, a gente vai ver que há a possibilidade dos agentes envolvidos, recebendo esses dados, né, nesses países estrangeiros,
eles podem ter certificações consideradas maduras o suficiente pelas autoridades competentes para que a transferência possa ser possível. Cláusulas contratuais entre os próprios agentes, ou seja, não são as cláusulas padrão emitidas aí pelos organismos de proteção de dados, mas sim pelos próprios agentes. Claro, eles vão ter que apresentar essas cláusulas aí para essas autoridades para a devida permissão ou possível negação também, ou ajuste dessas cláusulas. E também há os tais administrative arrangements, ou acordos administrativos possíveis entre organismos públicos, né? As polícias, por exemplo, o que é conhecido como Ministério Público aqui no Brasil e tem outros nomes no exterior. Esses organismos públicos, quando necessário aí para suas atividades, podem criar esses acordos administrativos para que as transferências internacionais possam ocorrer. Aí aqui falando das regras corporativas vinculantes, o funcionamento delas é por meio da aprovação das autoridades competentes ali envolvidas. As regras, claro, devem ser aplicadas a todas as entidades do grupo organizacional, né. E eu tenho uma empresa na Europa e tenho filiais dessa empresa em vários lugares do mundo, e esses lugares do mundo, por exemplo, não têm decisão de adequação nesses países aí fora da União Europeia, não há decisão de adequação, então eu posso usar as Binding Corporate Rules, contanto que elas sejam aplicáveis a todos os envolvidos na transferência internacional de dados. Os requisitos, estrutura das entidades, o que deve constar, né, nessas regras que serão criadas, né. Isso aqui são alguns itens que eu trouxe e há um documento logo abaixo com uma lista de regras corporativas atualmente aprovadas, né, pelo board da Europa, né, em proteção de dados. A gente tem o link logo abaixo para vocês pesquisarem. Eh, mas alguns dos requisitos que eu trouxe para a gente ver que deve constar como é que é a estrutura de todas essas entidades envolvidas, os contatos em cada uma delas, detalhes sobre os dados a serem transferidos, a natureza jurídica das regras, né, em todos esses países aí, aplicação dos princípios, né, como é que vai funcionar isso, como é que vai ser o exercício dos titulares, quem é que vai ser responsável em caso de incidentes, porque digamos que tem um país que não tem decisão de adequação, etc, etc, como eu já falei, e acontece um incidente lá fora, né, e tem que haver uma definição de quem na Europa vai ser responsável por esse incidente, né, aquele agente que vai ficar nessa cadeia, né, de transferências internacionais, será responsabilizado por, incidentes que ocorram fora da União Europeia. Mecanismos de compliance, aí eu já falei, né, evidenciar que tudo está sendo feito nesses agentes todos. Se há capacitação, se houve, né, capacitação dos funcionários desses agentes todos e entre outros itens que são cabíveis e constam aí nesse artigo 47 do Regulamento Europeu. Aí aqui a gente tem, nesse link, né, eu trago esses links e vocês devem se debruçar neles, porque são objetivos, são links importantes aí para complementar a minha fala aqui. A gente tem um modelo de cláusulas contratuais padrão, eh e a gente tem no sumário desse modelo, a gente tem aí o que deve constar nessas cláusulas contratuais padrão. No caso do modelo europeu, a gente vai ver que aqui no Brasil a gente também já tem um esboço de cláusulas contratuais padrão que devem ser utilizadas pelos agentes de tratamento, né, uma das maneiras de se fazer transferência internacional de dados que não seja por meio de binding corporate rules que a gente acabou de fazer ou quando o país ele não tem ainda aprovado uma decisão de adequação, né. Isso aqui é outra forma de se fazer essa transferência ficando dentro da legalidade com a União Europeia. Então, constar os direitos e obrigações do controlador, é que o operador ele só vai poder fazer aquilo que estiver definido, né, pelas instruções dadas pelo controlador. Questões relacionadas à confidencialidade dos dados, quem é que vai ter acesso
aos dados lá no processador, porque o legislador europeu ele tem essa preocupação, repito, de estender o compliance em termos de proteção de dados lá para onde os dados estão fora da União Europeia. Então isso deve constar nessas cláusulas. Segurança do processamento, como é que vai se dar? Isso aí a gente sabe, já é batido. Como é que eu vou proteger esses dados fora da União Europeia? Se vai haver uma cláusula permitindo a contratação de suboperadores por aquele operador que eu estou contratando, ou se toda vez que ele vai contratar um outro operador que a gente chama de subprocessor ou de suboperador, ele vai ter que pedir permissão para o controlador europeu, transferência para países terceiros, organizações internacionais. Isso aqui tem a ver quando o processador ele precisa transferir para outros lugares. Vocês lembram que eu falei de transferências originárias? A primeira transferência que acontece da União Europeia para fora, e lá fora, desse local lá fora, para outras localidades adiante, né? Como é que isso vai ocorrer, né? Existe tem que haver essa previsão nessas cláusulas contratuais padrão. Assistência ao controlador dos dados, o operador, a gente sabe, ele deve ajudar o controlador, inclusive em termos de fiscalização dele próprio e em caso de incidentes também ele deve fornecer essas informações, ele deve ser proativo, e tempestivo no fornecimento das informações, que possam auxiliar o controlador para agir, né, em caso de incidente, em caso de não compliance e etcétera. Notificação, a respeito dos incidentes, tem que estar bem definido qual é o tempo que esses agentes envolvidos vão fazer essa notificação, se vai passar, pelo controlador, e claro que deve passar pelo controlador, quando vai passar, etcétera, etcétera. Quando os dados serão apagados lá fora e qual é o tempo de retorno desses dados tratados para o controlador, sobre auditorias e inspeções, como eu já falei, outros termos, relacionados a esse acordo dos envolvidos, quando começa e finaliza o tratamento desses dados e informações, né, sobre pontos de contato, sobre contatos nesses agentes aí envolvidos. Códigos de conduta, outra forma de se fazer transferências internacionais de dados, que é feito por meio da geração desses códigos de conduta, e esses códigos de conduta criados aí por associações, que representam agentes de tratamento, devem ser levados às autoridades competentes ali naqueles países onde essas associações estão, para que haja aprovação e, claro, nesses códigos de conduta tem que versar sobre tudo isso que a gente vem conversando dentro do escopo do GDPR, né, sobre que a gente já sabe também, pelos nossos estudos, tratamento justo e transparente, se há legítimo interesse sendo usado como hipótese legal, como funcionará essa coleta dos dados, se haverá aplicação de medidas como pseudonimização, como será a transparência, né, o princípio da transparência aplicado a informar os titulares, como se darão os exercícios, né, de direitos dos titulares, as medidas envolvidas e data breach notifications também, que são os tais incidentes de dados, aliás, incidentes de segurança envolvendo dados pessoais, tem tudo isso que constar, além de, claro, todo o restante, aí são apenas exemplos de itens que devem constar nesses códigos de conduta que, repito, devem ser autorizados pelas autoridades competentes. E há também as certificações, né, você ganhar um selo, né, um documento que comprove que você fez o dever de casa em alguma seara, né, nesse caso aqui vai ser em proteção de dados, juntamente com segurança da informação. E o objetivo, como sempre, né, demonstrar a conformidade desses agentes, perante o GDPR, e, claro, sempre demonstrando as evidências de que isso foi feito e quem pode emitir essas certificações são entidades que sejam acreditadas pelas autoridades, como a ISO e outras entidades internacionais, ou as próprias autoridades também. Elas, por vezes, elas emitem esses selos de
conformidade. E a gente tem um guia sobre certificações emitido aí pelo Board europeu de proteção de dados. A gente tem esse link aí para que vocês possam também dar uma lida, beleza? E mais sobre códigos de conduta e certificação, em termos de GDPR, vocês encontram nesses 2 links aí que eu deixei também como literatura, para que vocês possam ler, né, entender mais a fundo sobre esses termos. Aqui, evidentemente, eu não posso dissecar todos esses documentos, mas eu deixo como literatura, posterior para vocês. Pode ocorrer de haver transferências, né, ou disponibilização, né, de dados, não autorizados pela aqui é uma previsão, né, de não autorização pelo direito da União Europeia em relação à transferência internacional ou disponibilização de dados para organismos ou, países terceiros, né. E funciona da seguinte maneira, com essa prevista aí no artigo 48, que decisões em países terceiros que envolvam transferência de dados a partir de países membros, né, da União Europeia, devem acontecer por meio de acordo essa é a regra, né, devem acontecer por meio de acordos internacionais entre esses envolvidos, como, por exemplo, os MLATs, né, os Mutual Legal Assistance Treaties, que são acordos, né, de assistência mútua legal. O Brasil mesmo com os Estados Unidos faz isso aqui é outra história, né, o Brasil com os Estados Unidos em termos de evidências penais, mantém um acordo, um MLAT, né, um Mutual Legal Assistance Treaty com os Estados Unidos e no caso aqui voltando para a proteção de dados, é necessário por regra que exista na realidade um acordo como esses para que uma decisão que ocorra fora da União Europeia possa pedir dados que estejam ali em agentes de tratamento na União Europeia. Essa é a regra, né, pode haver exceções e a gente vai ver algumas logo adiante, que é no artigo 49, são as tais derrogações para situações específicas. Transferências que não sejam possíveis por meio de decisão de adequação ou de comprovação de, appropriate safeguards, que a gente viu várias, né, que são as medidas apropriadas, elas podem ocorrer por meio, por exemplo, do consentimento do titular de dados, o agente de tratamento europeu quer transferir os dados da pessoa para fora da União Europeia, se houver o consentimento do titular, isso é possível, de contrato ou pré-contrato entre o titular e o agente envolvido. Quando houver interesse público, aconteceu algumas vezes durante o período da maldita pandemia de Covid-19, aconteceu isso, eh, de exercício ou defesa de direitos, quando o titular precisa daqueles dados ali em outra localidade fora da União Europeia para esses exercícios, de proteção à vida do titular, né, eu estou doente no Chile, por exemplo, espero que isso não aconteça, e eu preciso, que meus dados venham para cá, da Europa, eu sou europeu, por exemplo, esses dados têm que vir, e se o Chile não tivesse decisão de adequação, poderia ser por meio dessas vias de proteção à minha vida, né, precisa-se saber ali meu tipo sanguíneo, ou outras informações, por exemplo, ou outra situação, por exemplo, um sequestro acontecendo, enfim, dá para fazer por meio, dessa derrogação para uma situação específica, né, que é a proteção à vida do titular. E também quando houver a necessidade de divulgação dos dados para interesse público, por exemplo, eh, bandidos aí procurados aí internacionalmente, eu estou dando apenas um exemplo dos vários que eu poderia dar para que, aconteça essa transferência internacional nessa situação específica. E um documento que deve ser gerado em alguns contextos e inclusive em nossas aulas eu cheguei a comentar por alto, é o Transfer Impact Assessment, que é a TIA, né, e cujo objetivo é que haja uma avaliação do nível de proteção de dados oferecido ali por quem vai receber os dados, né, pelo país fora da União Europeia. E se aplica a todos os agentes que utilizarem medidas listadas lá no artigo 46, né, que a gente
falou sobre as medidas de proteção, adequadas quando não há decisão de adequação, a gente falou de todas elas aqui em nossa conversa. E quem elabora é o exportador dos dados com assistência de informações de quem vai receber, que a norma chama de importador dos dados. A gente vai já voltar para esses termos aí também mais adiante. Então, eu que estou exportando os dados, eu tenho o dever de fazer um uma avaliação de impacto à transferência internacional de dados, para levantar se aquele destino realmente ele tem maturidade suficiente para receber os dados. Os dados estarão protegidos quando forem transferidos para aquele importador. E a dispensa disso é quando houver uma decisão de adequação para aquele país terceiro que vai receber os dados, ou aquelas derrogações que a gente acabou de ver. E existe um modelo dos vários na internet, um dos que eu considero muito bons é da Autoridade de Proteção de Dados francesa, o CNIL, e o link eu deixo aí para vocês também se debruçarem, conforme o tempo de vocês. Critérios para configuração das transferências internacionais. Isso vem de um guia que está logo abaixo aí no final do slide, é o guia para essas transferências internacionais. O critério número um é que o agente exportador ele responda, pelo tratamento de dados em relação ao GDPR. Esse tratamento de dados ele tem que estar sob o escopo de jurisdicional do GDPR. Tratamentos fora disso não vão se encaixar como requisitos para que ocorra uma transferência internacional de dados. Número 2, o exportador, aquele que está enviando os dados, ele deve transmitir esses dados ou tornar esses dados disponíveis ao importador, que é esse fora da União Europeia. Eu envio, digamos que eu envie por e-mail ou jogue numa nuvem que está fora da União Europeia, isso é o envio, ou eu torno disponíveis, eu coloco num local com usuário e senha, ou numa nuvem, etc, etc, para que aquele agente fora da União Europeia, que é o importador, ele possa ir lá pegar esses dados e tratá-los. E terceiro, o importador ele tem que estar fora da União Europeia. Então isso que configura as tais transferências internacionais de dados aí com base nesse guia que nós temos aí pelo próprio Board Europeu de Proteção de Dados, né. E aqui nós temos exemplos de transferências internacionais, onde a transmissão, como eu disse, pode ser o envio de dados por e-mail ou para uma nuvem para um agente em país fora da UE, ou por acesso, né, você disponibiliza os dados em uma nuvem, é só um exemplo aqui, e esse agente fora da UE vai acessar aqueles dados ali. Observação: tratamento interno no âmbito do mesmo agente de tratamento não é considerado transferência internacional. Aí tem um exemplo: o funcionário de agente da União Europeia acessando os dados da empresa a partir de país fora da União Europeia. A pessoa foi para um congresso lá na China, sei lá, na China é mais pesado, né, é muito protegido. Foi lá para o Brasil e é funcionário de um agente da Europa e ele liga o laptop dele e começa a acessar ali os dados tratados pelo agente onde ele trabalha. Isso não vai configurar, com base nesse guia também que eu trouxe, deixei o link logo abaixo aí no slide, não vai configurar uma transferência internacional, porque está no âmbito do mesmo agente. Dados enviados diretamente do titular para o agente de país fora da União Europeia também não configura transferência internacional. Pessoal, o que a gente tem que entender com base nesse guia e nessa observação que eu deixei, nessa segunda observação, é que transferência internacional de dados ela ocorre entre agentes de tratamento, não entre titular e agente. Então, se há a coleta dos dados a partir de um agente terceiro enviado diretamente pelo titular de dados, isso não vai configurar uma transferência internacional, e isso não implica que o GDPR não alcance, não exija as proteções devidas, né, só não configura transferência internacional. E isso a gente vai ver que o Brasil também concorda com esse tipo de entendimento. A gente vai falar sobre LGPD mais adiante. E algo que eu trouxe aí de brinde para fechar essa parte do GDPR é um link que vocês podem acessar aí,
Eu vou passar os slides para vocês também. Eh, São as Data Region Policies, as políticas regionais de tratamento de dados que a Google criou, né. Em alguns contextos, você pode escolher onde os dados serão armazenados. Até então, até onde eu li, eles só prevêem isso para Europa e Estados Unidos. Você quer que seus dados fiquem apenas nos Estados Unidos, você pode escolher usando os produtos da Google. Você quer que os dados fiquem apenas na Europa, você também pode fazer isso. Inclusive, eu recomendo que vocês leiam sobre as standard contractual clauses da Google e outros documentos que vocês, por meio desse link, vão ter acesso. Ou seja, o arcabouço relacionado à proteção de dados e a transferências internacionais da Google é muito rico. De outros agentes de tratamento também, mas da Google em especial é muito bem explicado e nos ensina muita coisa também, né, no contexto dessa empresa em particular. E esse é o link para que vocês leiam sobre essas Data Region Policies, beleza? E aqui a gente vai para a segunda parte e final, que é a LGPD e também uma minuta que a ANPD atualmente trabalha e que inclusive quando estive por lá, ajudei também na construção. A gente tem no artigo 5º da LGPD que transferência internacional de dados é transferência para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro, né. Isso é um texto um pouco diferente do europeu, mas que no frigir dos ovos entendo que ficará na mesma concepção de que seja um país terceiro ou uma organização internacional. Claro que somente depois que for lançada a resolução, né, o regulamento, né, a resolução contendo o regulamento de transferências internacionais de dados, é que a gente vai ter melhores entendimentos sobre esse inciso do artigo 5º. Uso compartilhado de dados, a a a NPD, aliás, a LGPD compreende dessa maneira, né, que entre o uso compartilhado de dados está exatamente a transferência internacional, quando vários agentes compartilham dados, ali fazendo seus tratamentos. Artigo 33, a transferência internacional é permitida nos seguintes casos: para países ou organismos internacionais que tenham maturidade em termos de LGPD, quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento da LGPD, por meio de cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, as cláusulas contratuais padrão ou cláusulas padrão contratuais, que é assim que é falado na LGPD, mutatis mutandis, o que a gente viu lá do GDPR, as Binding Corporate Rules, as normas corporativas globais, selos certificados e códigos de conduta regularmente emitidos. E claro, a ANPD ela está se debruçando no regulamento de transferências internacionais. A gente vai já falar sobre ele, que vai ter também explicações sobre todas essas safeguards aqui do inciso segundo. Terceiro, quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, investigação de persecução penal, por exemplo, de acordo com os instrumentos do direito internacional. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou incolumidade física do titular ou de terceiro. Quando a autoridade autorizar a transferência, isso aqui é uma inovação no texto legal em relação ao GDPR, dentro da LGPD, claro que a NPD vai explicar isso também. Quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional, igual a gente viu o MLAT. Quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público. Quando o titular tiver fornecido seu consentimento, quando for necessária para atender às hipóteses de cumprimento de obrigação legal, execução de contrato ou exercício regular de direitos, bem parecido com o GDPR. Artigo 34, o nível de proteção de dados do país estrangeiro do organismo internacional, mencionado no inciso primeiro desse mesmo, aliás, do artigo 33, vai ser avaliado pela autoridade, pela NPD. A definição do conteúdo de cláusulas padrão, como a verificação dessas cláusulas, também pelas normas corporativas também as normas corporativas, certificados e código de conduta vai ser realizado pela NPD. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes
elas devem ser comunicadas e evidenciadas à ANPD. Também é uma repetição de coisas que a gente viu lá do GDPR. E aqui a gente vai entrar na minuta atual do regulamento de transferências internacionais de dados. Essa minuta passou pelas sugestões da sociedade e com certeza a ANPD agora está avaliando as sugestões que foram dadas do texto para o texto inicial e ela deve, depois emanar o regulamento propriamente dito, mas a gente se contenta em dar uma lida no estágio atual da minuta, né. E a gente tem definições lá no artigo 3º. Como exportador, o agente de tratamento localizado no território nacional ou país estrangeiro que transfere dados pessoais para o importador. A gente tem o importador, que é o que recebe esses dados. Aí a ANPD fala sobre transferência, que é a operação de tratamento por meio do qual um agente de tratamento, lembre que não é o titular, né, transmite, compartilha ou disponibiliza acesso a dados pessoais a outro agente de tratamento. E a transferência internacional de dados é quando há transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organização internacional. E coleta ele define aqui que é quando acontece do titular enviar os dados diretamente para o agente de tratamento localizado no exterior, e a gente vai ver que também há a previsão de que isso não seja considerado transferência internacional de dados. Artigo 5º da minuta. Cabe ao controlador verificar se a operação de tratamento caracteriza-se como transferência internacional, se submete à legislação nacional, a LGPD, se está amparada em hipótese legal e modalidade de transferência internacional válida, aquelas que a gente viu lá na LGPD. O operador prestará auxílio ao controlador mediante fornecimento de informações, aquilo que eu falei, né, sobre atendimento das medidas, sobre também incidentes de segurança e etc. A transferência internacional será caracterizada quando o exportador transferir dados para o importador. A coleta internacional não caracteriza transferência. A coleta é quando o titular envia esses dados diretamente para o agente de tratamento fora do escopo da LGPD. Artigo 10, né, a ANPD poderá reconhecer, mediante decisão de adequação, a equivalência do nível de proteção de país estrangeiro ao organismo internacional, como a gente sabe que acontece lá na Europa. As cláusulas contratuais padrão elaboradas e aprovadas pela ANPD, no anexo 2, a gente vai, por fim vê-lo um pouco, falar sobre ele, né? Estabelecem garantias mínimas e condições válidas para a realização da transferência internacional nos moldes da LGPD. Artigo 15 da minuta, a validade da transferência internacional de dados pressupõe a adoção integral de todas as cláusulas padrão, eh, desse anexo 2 aí da minuta, né, isso é uma exigência que eu não sei se vai perseverar no regulamento, depois que ele for, publicado pela ANPD, mas enfim. Artigo 17, a ANPD poderá reconhecer a equivalência de cláusulas padrão contratuais de outros países ou organismos internacionais, você pode usar, por exemplo, da Europa, e apresentar para a ANPD para ver se ela aceita. Artigo 20, em razão da singularidade de determinadas transferências internacionais, o controlador poderá solicitar à ANPD a aprovação de cláusulas contratuais específicas entre os agentes envolvidos, como acontece lá na Europa também. 24, as Binding Corporate Rules são destinadas às transferências internacionais de dados entre organizações do mesmo grupo econômico e, claro, um caráter vinculante a todos os membros daquele grupo. E aqui, acredito que finalizando é o último slide de conteúdo, é só para lembrá-los de darem uma lida no anexo 2, que é onde constam as cláusulas padrão contratuais da ANPD até o presente momento, né. A ANPD está, visualizando as sugestões que foram enviadas, e depois que emanar, publicar ali o regulamento, é que a gente vai saber o teor final dessas cláusulas padrão contratuais. O link consta aí no slide. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero ter trazido informações úteis aí para a praxis em proteção de dados de vocês e fico por aqui, tá bom? Um abraço aí, a gente se encontra aí nas esquinas digitais ou presenciais da vida. Tchau, tchau.